no Instagram, né? Já estamos, deu certo, graças a Deus. Louvado seja Deus, né, pela vida do irmão Felipe, que está nos apoiando aqui nessa live, amém? Só um minutinho. Ah, tá. A Alec falou para mandar o convite, Felipe, se você puder, no Instagram, já mandou aqui, no grupo da igreja. Louvado seja Deus, amém? Vamos fechar nossos olhos, Pai. Graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Jesus. Estarmos aqui na tua presença. Meu Deus, quantas coisas o Senhor fez em 2025, quantas coisas o Senhor permitiu vivermos em 2025. Vivemos muitos tempos de alegria, mas também vivemos alguns tempos de tristeza, de preocupação, de medo. Tivemos tempos em 2025 de plantar, também tivemos ali a oportunidade de colher. Tivemos tempo, ó Pai, que nós precisávamos declarar e demonstrar nossa fé no Senhor para que as coisas pudessem ser realizadas. Pai, foram muitas coisas, ó Pai. Ontem, há poucas horas atrás, ó Pai, nós estávamos num ano ao qual o Senhor nos permitiu viver, nos permitiu estar. E agora o Senhor abre uma nova oportunidade, é um novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova estação, meu Deus, daquilo que Deus tem para a vida de cada um que está aqui, para a vida da tua igreja, né, para as nossas vidas, meu Deus, quantas coisas nós podemos viver esse ano. O que o Senhor nos dá aqui, meu Deus, é a oportunidade de poder escolher, meu Deus, escolher como faremos daqui em diante, o que faremos, pois uma coisa é certa no teu reino, nós só colheremos aquilo que plantamos. Nós só vamos extrair do solo, meu Deus, aquilo que nós colocarmos nele. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor abre esse ano, meu Deus, ela possa abrir também a nossa mente, abrir também o nosso coração, o nosso entendimento, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a fazer nesse ano. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama o teu espírito sobre a tua igreja. Derrama, meu Deus, a tua esperança, o teu amor. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com pessoas, Pai, com homens, mulheres, jovens, Pai, pessoas que talvez eu nem conheça que possa assistir, Pai, esse culto, essa mensagem. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as demandas, o Senhor conhece, ó Pai, as coisas que vieram de 2025 e estão ainda com elas em 2026. O Senhor sabe, ó Pai, daquilo que apavora o teu filho, o Senhor sabe aquilo que amedronta, aquilo que traz preocupação, o Senhor conhece todas as coisas, porque a sua palavra diz que o Senhor, ele esquadrinha os nossos corações, ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece, meu Deus, aquilo que nós temos de mais secreto, ele sabe, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, dentro daquilo que é conhecimento teu, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos amados, meu Deus, que o Senhor possa agir poderosamente no coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos desde já, meu Deus, colocar esse ano nas tuas mãos, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, colocar tudo aquilo que está, Pai, diante de nós, ó Pai, primeiro diante do Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, a cada passo, a cada respirar. Que o Senhor possa estar conosco, meu Deus, a cada tempo, a cada momento, meu Deus. Não nos permita sair, meu Deus, da tua presença. Não nos permita desviar, Pai, dos teus caminhos. Que nós possamos, ó Pai, caminhar contigo e fazer exatamente aquilo que é vontade tua aqui neste lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, nós oramos. Ah, santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Não nos permita mais, Jesus, viver um raso de ti. Nós queremos, ó Pai, mergulhar num tempo diferente contigo. Nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em teu nome, sentir a tua presença, Pai. Pai, eu peço que o Senhor toque agora nessa vida que está ouvindo, ó Pai, essa oração. Eu peço que o Senhor toque agora, meu Deus, naquela causa que antes era impossível aos olhos dele, aos olhos dela. Mas que a partir de hoje, ó Pai, ele possa enxergar as possibilidades que Deus tem colocado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu mandar esse link aqui
para outras pessoas. Se vocês puderem também mandar o link para alguém que vocês conheçam, né? Faça isso agora para um grupo que vocês conheçam, que vocês querem muito, que assistam e que possam também partilhar dessa palavra em nome de Jesus. Estou mandando aqui para alguns lugares. Pode mandar para o Ministério de Jovem, Pastor Rafael. Encaminha fazendo favor, para a gente poder já dar continuidade. Deixa eu mandar aqui, em nome de Jesus. Amados, sejam bem-vindos. Esse texto, ele fala sobre um milagre que Jesus realizou e que, na verdade, era para que os discípulos dele pudessem ter realizado pelo poder de Jesus. Ele traz ali um momento da história ao qual um homem com teu pai, né, um homem sendo pai de um menino, né, de uma criança que estava endemoniada. Essa criança, ela pulava, ela se jogava, ela estava tomada por demônios. Nossa pregação, nossa mensagem não tem nada a ver com demônios aqui, muito pelo contrário, mas o contexto da história é esse, é um pai desesperado que leva o teu filho até, Jesus, até os discípulos de Jesus, pedindo socorro, pedindo para eles socorro. Só que ele não consegue receber socorro por essas pessoas, ele não consegue receber aquilo que ele precisava, e aí ele recorre até Jesus. Meu amor, você está com a janela aberta aí? Fecha, que está um frio. Tá não, misericórdia aqui, amado, eu vou congelar. Não, é só nos pés aqui. Aí ele pega e vai até Jesus com essa criança e pede socorro a Jesus, pois os discípulos não haviam conseguido expulsar o demônio dessa criança. Jesus, ele antes de repreender o demônio, ele repreende os próprios discípulos de alguma forma. Ele traz ali um ar de indignação nessa passagem onde ele diz, né, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Amados, vocês têm que ver o que está acontecendo aqui agora. A minha esposa está colocando uma meia no meu pé. Ai, louvado seja Deus pela vida da minha esposa. Até quando estarei com vocês? Jesus, ele traz ali um ar de indignação, porque ele havia derramado sobre os seus discípulos o poder dele, ele havia derramado sobre os seus discípulos, né, o direito, a possibilidade deles usar desse poder que Jesus derramou sobre eles para poder curar demônios, para poder curar pessoas, repreender demônios, e os discípulos não fizeram. E ele diz, né, Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Né, ele diz aqui, nesse ar de indignação, trazendo aqui uma mensagem para os seus discípulos, para aqueles que seguem Jesus, chamando eles de incrédulo. Incrédulo é aquele que não crê, aquele que não acredita, aquele que sabe que pode acontecer, que sabe que pode dar certo, mas duvida daquilo que é verdade de Deus, né? E perverso porque, aqui até eu fui pesquisar ontem, mas, meu Deus, por que Jesus nos chama de perverso quando a nossa fé, ela é uma fé pequena, quando é uma fé duvidosa, né? Essa perversidade é justamente sobre isso. Como podemos duvidar de Jesus? Como podemos duvidar do que ele já fez, do que ele está fazendo, do que ele ainda vai fazer? E aí Jesus chama, e isso ele expressa uma indignação nos chamando de incrédulo, chamando os seus discípulos de incrédulo e também de perverso. Olha, vocês são uma geração perversa, né? Como que vocês duvidam daquilo que eu fiz e posso fazer através de vocês? Né? Como que vocês podem rejeitar de alguma forma aquilo que eu já mostrei para vocês que eu posso fazer? Jesus, ele fica muito indignado porque ele já havia, se nós buscarmos ali no texto de João 14:13, ele diz assim, ó, aquele que crê em mim, olha o que ele diz para nós, amados, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e eu
e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Jesus já tinha derramado sobre os seus discípulos a graça dele, o poder dele, né? A graça imerecida e o poder dele. Mas aí esse pai, quando leva esse menino até os discípulos de Jesus, que eram aqueles que estavam mais fácil naquele contexto de ser acessado, porque Jesus vivia rodeado de pessoas, né? Os discípulos não... Aqui o texto não fala se eles tentaram ou se não tentaram, ou se tentaram e frustraram. Mas o texto diz que o pai fala, olha, eu fui até os seus discípulos e eles não... Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, eles não realizaram a cura. Algo impediu eles. Algo, algo estava diante deles que não permitiu que a cura fosse liberada. E quando você lê esse texto, você percebe que Jesus, primeiro ele repreende a fé. Primeiro ele repreende os seus discípulos, para depois ele tratar aquilo que precisava ser tratado diante dos seus olhos. Primeiro ele trata com os discípulos, para depois ele liberar a cura ao menino. E aí Jesus fala assim, ó, aí, depois que ele diz que a geração é incrédula, a geração é perversa, né? Depois que ele traz esse ar de indignação e dizendo até quando podeis suportar, até quando eu vou ficar provando para vocês que eu sou Deus, até quando que eu vou ficar demonstrando para vocês que eu sou Jesus, o Messias, o escolhido, aquele que veio para poder tirar o pecado do mundo, até quando eu preciso comprovar que eu estou contigo, até quando eu preciso, sabe, me apresentar a vocês daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, até quando eu preciso suportar isso? E aí depois que ele diz isso, ele fala, traga um menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Aí Jesus libera a cura, liberta o menino, né? O título desse texto na minha Bíblia, ele fala, Jesus que liberta o menino endemoniado, Jesus que liberta. Depois que ele liberta o menino, então os discípulos aproximaram de Jesus, aí depois de tudo acontecido, depois deles não conseguirem curar, depois deles receber uma indignação de Jesus, depois que Jesus até diz, né, até quando eu vou continuar com vocês, caminhando com vocês e vocês duvidando de mim, depois de tudo isso acontecido, depois de curado o menino, aí os discípulos se aproximam de Jesus. Em particular, né? Em particular, amado, isso aqui é muito especial, né? Até quando se aproxima em particular e pergunta, amado, esse particular aqui, ele tem a ver com a pessoalidade de cada um, né? Você tem se achegado até Jesus de forma particular para poder conversar com ele o porquê que as coisas não estão acontecendo? Você tem, sabe, buscado Jesus de todo o teu coração diante de algumas frustrações que você pode ter vivido, diante de algumas coisas que você pode não ter realizado, não ter conquistado, né? Diante de situações que 2025 para você, esse ano que passou, às vezes para você foi um ano difícil, um ano complexo, um ano que você não viu, às vezes, alguma projeção ou progressão. Você já chegou a particular em Deus para poder conversar com Ele e perguntar por quê? Você já sentou com Jesus na mesa, em particular, para falar, Pai, por quê? Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Por que não mudou? Por que as coisas não foram diferentes? Você teve esse tempo com Jesus, sabe? Para poder conversar com Ele de uma forma direta, de uma forma muito pessoal, de uma forma individual, no particular, no secreto, perguntando para Ele. Porque nós sabemos que tudo é vontade de Deus e nós precisamos dar graças por todas as circunstâncias. Mas o fato de nós darmos graças por tudo não significa que nós não podemos entender por que as coisas às vezes não deram certos, ou por que as coisas não fluíram do jeito que nós queríamos. Porque nós precisamos entender as coisas no Senhor, e eles foram buscar direção do próprio Pai, dizendo,
Por que não conseguimos expulsá-lo? Eles sabiam que alguma coisa havia falhado, alguma coisa havia de errado, alguma coisa que eles não estavam fazendo de acordo com o que era a vontade de Deus, para que aquilo não tivesse sido concretizado. Porque é muito fácil, amado, as coisas, às vezes, quando bem errado ou saem do nosso controle visual, embora não esteja no nosso controle as coisas, mas do nosso controle visual, é muito fácil você falar assim, foi vontade de Deus. Sim, é vontade de Deus as coisas acontecerem. Mas aqui, ainda que pudesse ser vontade de Deus, os seus discípulos ter frustrado aquela cura, tinha mensagem ali, tinha resposta ali, tinha direção de Deus ali, eles foram entender por quê. Por que nós não conseguimos? Por que o plano foi frustrado? Por que talvez eles não abriram a boca para poder repreender esse demônio que estava nesse menino? Pois o pai havia chegado aos discípulos primeiro. Ou se eles tivessem aberto a boca para poder repreender, por que o demônio não saiu na repreensão deles e apenas na repreensão de Jesus? E aí eles chegam até Jesus e perguntam por que não conseguimos expulsá-lo. E aí Jesus responde, porque a fé que vocês têm é pequena. Essa resposta, amado, ainda que ela seja curta, ela tem uma dimensão gigantesca, porque muitas coisas que nós não conseguimos realizar, não é nem porque Deus não queria que não realizasse. É porque a nossa fé não alcançou a realização daquilo que ele já entregou. Foi a nossa fé que não foi suficiente para que você tivesse, talvez, chegado aonde você queria ter chegado. Foi a nossa fé, a tua fé, a minha, que talvez não foi suficiente para que crescêssemos aquilo que poderíamos ter crescido, para que avançássemos aquilo que poderíamos ter avançado. O que ele está dizendo aqui, fala, é porque a fé que vocês têm é pequena. É por isso que não deu certo. É por isso que o demônio não saiu. É por isso que não aconteceu a repreensão. É por isso que o milagre não foi concretizado pela boca de vocês. É porque a fé é pequena. Não é porque eu não dei para vocês poder, não é porque eu não dei para vocês graça, não é porque eu não dei para vocês direção, não é porque eu não posso fazer por meio de vocês, não é porque aquilo que você sonhou, planejou, declarou não pode ser realizado, não é por esses motivos que não deu certo. O motivo pelo qual não deu certo, não chegou, não aconteceu, não fluiu, não prosperou, não cresceu, não. O motivo pelo qual as coisas não deram, né, não saíram da forma que você desejou, não é porque eu não quis que não acontecesse. É porque a tua fé foi pequena. E Jesus, ele mede a nossa fé, sim. Ele sabe o tamanho daquilo que nós cremos. Ele sabe o nome que nós cremos. E a questão aqui não é o caminhar com Jesus, porque os discípulos caminhavam com Jesus, amados. A questão aqui não é congregar com Jesus, pois eles congregavam com Jesus nas casas, nas sinagogas. A questão aqui não é ouvir sermão de Jesus, pregação de Jesus, porque aqui os discípulos ouviam os sermões de Jesus, ouviam as pregações de Jesus. A questão aqui nem é ver os milagres que Jesus fazia, porque eles viam, eles presenciavam os milagres. Eles estavam juntos com Jesus. Jesus, quando se afastava, eles iam juntos. Jesus, quando entrava no barco, eles entravam juntos. Jesus, quando ia para o monte, e assim o chamavam, eles iam juntos. Não tem a ver com você crer em Jesus apenas. Tem a ver com o nível que você crê. Tem a ver com o nível de fé que você deposita nele. Nós temos aqui poucas pessoas que estão participando dessa sala, desse culto aqui, nessa reunião, mas outros pelo Instagram podem assistir depois ou estão ao vivo assistindo. A questão não é você apenas saber quem é Jesus. Você ir na igreja congregar. Você cantar um louvor de adoração. Você ler a tua Bíblia todos os dias. O que ele quer de nós aqui é uma fé genuína, sabe? Uma fé verdadeira, uma fé que você sabe que
que ele já fez. E porque ele já fez, ele está fazendo e ele vai continuar fazendo. Por isso que ele fala, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena demais. O poder eu já derramei sobre vocês, o azeite já está sobre vocês, a unção já está sobre vocês, o meu espírito que eu vos deixei, neste momento já está em nós, que é o Espírito Santo, o Consolador. Da parte de Jesus não falta mais nada. Da parte dele não tem mais nada a que realizar, exceto aquilo que ele já realizou e nós podemos receber. Eu sempre digo que há para nós bênçãos liberadas do céu. Tem bênçãos liberadas sobre a tua vida. Aleluia. Tem bênçãos liberadas sobre a tua casa, amado. Tem bênçãos liberadas sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Já está liberado. Tem bênçãos financeiras liberadas sobre a tua vida também. O nosso Jesus, o nosso Deus não é um Deus de escassez, amado. Ele é um Deus de abundância. E tudo que ele libera sobre nós pode ser abundante também. O que está escasso, muitas vezes, não é o que ele tem para nós, mas é o que nós temos para ele. O que está escasso, muitas vezes, não é da parte de Deus para nossas vidas, é da nossa parte para com ele. E aqui o que está de escasso é porque a fé que vocês têm é pequena. O que está escasso aqui é a fé. É a minha fé, a tua fé. É aquilo que nós temos realmente acreditado. O que ele busca aqui não é uma crença superficial, não é uma crença rasa, mas é uma crença ao qual nós cremos que ele fez, ele está fazendo, e ele ainda vai fazer. Ele ainda fará. E ele segue esse texto dizendo, eu lhes asseguro. Amado, é uma garantia de Jesus, não é qualquer um. Lá no livro de Números ele fala, eu não sou homem para que minto, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso eu prometo e deixo de cumprir? E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Nada. Você consegue entender que para Deus nada é impossível? Tem pessoas que podem conviver com doenças, com escassez, com medos, com depressão, com ansiedade, com famílias conturbadas, problemáticas. Tem pessoas que podem viver ao meio do caos, amado, uma vida inteira. E nem sempre, ou a maioria das vezes, é porque Deus espera isso ou quer isso de nós. Nem sempre é vontade de Deus, no sentido de que Ele quer o nosso mal, ou Ele quer para nós a frustração. Até porque Ele fala, eu não sou um Deus que tenho planos para vocês de causar mal ou dano. Mas eu tenho para vocês planos de prosperar, de crescer, de fazer com que vocês evoluam, de fazer com que vocês derramem mais ainda sobre aquilo que eu tenho sobre vocês. Os planos dele são muito maiores do que os nossos, diz a palavra do Senhor. E se os planos dele é maior, muitas vezes nós vivemos a escassez, vivemos o medo, vivemos a doença, vivemos a preocupação, vivemos as ansiedades da vida, não porque é plano de Deus para nós, porque ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Muitas vezes nós vivemos, amados, de uma forma que nem é vontade de Deus, mas é porque ainda a nossa fé está rasa, é porque a nossa fé está pequena, porque ele diz, eu lhes asseguro, eu lhes garanto, vocês têm a minha garantia, o meu selo de promessa, de que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, esse grão é um grão que ele produz uma árvore muito grande, ele produz algo muito lindo, ele produz vida. Mas se você tiver a fé do tamanho desse grão, que não é o tamanho no sentido de pequeno, mas uma fé no sentido de não acreditar, mas se vocês tiverem fé,
Vocês vão poder dizer para esse monte, sai de um lado e vai para o outro, ou seja, aquilo que parece impossível aos seus olhos, eu posso realizar. Aquilo que parece impossível para você nesse ano, amado, ele já fez. Aleluia, ele já fez. Já tem desenhado para você a tua história. Agora o que você precisa é alinhar a tua fé com aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que fez, que faz, que continua fazendo. Você precisa só alinhar a tua fé. Só precisa confiar nele. Só precisa se entregar para ele, sabe? Entender que ele está aí. Amado, nós temos aqui 364 dias, 365 dias ainda, para poder viver segundo a permissão de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quais serão as tuas escolhas hoje? Vocês que estão aqui comigo agora fizeram a melhor escolha. Quantos aqui já estiveram na igreja, orando nessa madrugada, fizeram a melhor escolha? Quantos aqui, antes de me ouvir, já se ajoelharam e conversaram com o Pai? Agora é alinhar as coisas, amado. É alinhar o seu entendimento, é alinhar a tua fé com Ele. Ele diz nesse texto que nada é impossível. Nada lhe será impossível. Se há alguma impossibilidade para nós, amado, é porque nós tomamos ela como sendo verdade. Se há alguma impossibilidade na tua vida, se você se acha no sentido de que é impossível você viver algo esse ano, é você que está decretando isso e não o Pai. É você que está assumindo a postura da impossibilidade. Porque ele diz que ele nos assegura, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover um monte de um lado para o outro. Jesus, ele ousa dizer e nos entregar de que nós podemos, em nome dele, fazer o que ele já realizou e fazer coisas ainda maiores. Ele não está apostando em nós, amado. Ele sabe que nós não temos poder para isso. Mas ele está provocando nosso coração a acreditar que ele pode fazer através de nós. Ele está provocando o meu coração e o teu coração a se entregar e a receber essa mensagem e dizer que por meio dele, por meio do nome dele, por meio do sangue dele, por meio da palavra dele, nós podemos realizar. Nós podemos fazer. Porque ele diz, nada é impossível. Jeremias 29:12, esse texto diz assim, o profeta Jeremias, então vocês me invocarão. Invocar é dizer algo. Nós dizemos muito. Eu sei que nós dizemos. Você diz, eu declaro que isso vai acontecer, eu declaro que vai dar certo. Até diz que crê. Então ele diz, então vocês invocarão, ou seja, então vocês dirão, vírgula, se aproximarão de mim. Aí agora já é o que os discípulos fizeram, se aproximarão de mim. Agora você não só mais diz, não mais apenas profetiza, mas se aproxima daquele que pode fazer, que já fez. Em oração. Agora existe um método que Jesus nos entrega como chegar. Em oração. E eu os ouvirei. Existe uma forma de você declarar. Existe uma forma de você se aproximar. E existe um método, uma única forma para que Deus nos ouça. É quando nós oramos com Ele. Sabe por quê? Porque no final do texto que nós lemos, Mateus 17:14, lá no verso 21, depois que o pai do menino, leva o seu filho até os discípulos, e ele não consegue receber o milagre através dos discípulos. Ele vai até Jesus
e leva para Jesus. E Jesus, antes de repreender o demônio, ele repreende os discípulos dizendo: ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês duvidarão de mim? E ele tem nesse texto aqui algumas informações que nos levam a entender por que as coisas não estão dando certo. Por que as coisas não acontecem da forma que nós queremos. E ele continua o texto dizendo: repreende o demônio, tira o demônio do menino, realiza a cura, liberta o menino. E aí os seus discípulos chegam até ele e se aproximam dizendo: Jesus, o que está acontecendo? Por que nós não conseguimos expulsar? Jesus traz uma palavra para ele dizendo: olha, porque a fé de vocês é pequena. Porque se tiver a fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: saia de cá e vai para lá, e ele vai te responder. E nada é impossível. Mas no verso 21 ele diz assim, ó: mas essa espécie só sai pelo jejum e pela oração, ou pela oração e jejum. Amado, não basta você profetizar. Não basta você dizer algo sobre Jesus. Ah, Jesus faz, Jesus cura, Jesus liberta. Isso é muito lindo da nossa parte. Mas lá no profeta Jeremias 29:12 ele diz assim, ó: então vocês invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Oração. Oração. Talvez o que está faltando para que aquilo que você tanto sonha, deseja, busca, espera, aguarda, é você realmente ter um tempo com Jesus. Conversar com ele de verdade. É você ter um tempo com ele, em oração, e começar a dizer com ele, falar com ele, a declarar com ele, sabe? Nós estamos chamando a igreja toda quinta-feira para estar de joelho. Ontem o pastor Rafael falou comigo sobre os horários. Pastor, se as pessoas escolherem o horário das 6, nós temos oração assim, às 5, a oração vai se manter? Eu disse para o pastor Rafael assim: amado, o que sustenta essa igreja é a oração. O que nos sustenta é a oração, amado. Ele está nos chamando um tempo de plantar de 2026 diferente. Nós trabalhamos bastante em 2025. Mas talvez nós não oramos o suficiente. Você pode ter saído da sua casa todo dia pela manhã para trabalhar, trabalhado 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia. Você pode ter estudado, buscado cursos, aperfeiçoamentos. Você pode ter feito tantas coisas, mas talvez aquilo que era necessário fazer, você não fez. Talvez aquilo que era mais importante nós fazermos, nós não fizemos em 2025, e por isso não alcançamos aquilo que precisávamos alcançar, ou aquilo que poderíamos ter alcançado. Porque tem espécies, tem coisas que só a oração vai ser o remédio. O que ele quer, sabe, amado, de mim, de você, é que nós possamos primeiro buscá-lo. Primeiro nos entregarmos para ele de uma forma verdadeira, assim como esses discípulos disseram: pai, por que frustramos? Por que não deu certo? Por que não aconteceu? E aí o pai diz para nós: primeiro é porque a tua fé foi pequena, a tua fé não foi verdadeira, a tua fé não foi suficiente. Você precisa renovar a tua fé, ele diz. E outra, tem coisas que não vai sair de qualquer jeito. Tem milagres que não vão acontecer de qualquer forma. Você vai precisar se entregar um pouco mais. Tem algumas coisas que você vai precisar buscar de forma diferente, amado. Você vai precisar orar mais, jejuar mais, se entregar mais, confiar mais. É nesse nível que ele está falando. E não tem como colhermos alguma coisa esse ano
se nós não plantamos em 2025. Não tem como você viver algo diferente esse ano se você ainda não plantou. Então, para que nós possamos colher alguma coisa nesse ano, nós precisamos começar a plantar agora. Eu quero te convidar, sabe, amado, para você viver um tempo diferente com Deus. Nós precisamos renovar a nossa fé no sentido de não é renovar porque o dia virou, porque o ano virou, porque o calendário virou. É renovar em ações, em atitudes. É mudar a forma pelo qual nós estamos servindo a Deus, a forma pelo qual nós estamos nos entregando a Deus. Você consegue entender que as coisas esse ano podem ser diferentes do ano passado, para melhor. Mas para que nós possamos colher algum fruto, possamos colher algo melhor, algo maior, nós vamos precisar plantar primeiro, amado. Será que se nós jogarmos a rede hoje, aleluia, nós vamos colher, nós vamos pescar algo, se nós não plantamos lá atrás? Um plantio genuíno, um plantio verdadeiro. Será que nós trabalhamos 2025 no automático, tentando olhar resultados que nós nem plantamos, tentando colher frutos que nós nem plantamos? É a lei da semeadura. Para colher, você precisa plantar. Para colher, você precisa semear. Quantas pessoas você orou esse ano? Por quantas pessoas você orou esse ano, amado? Ou a tua preocupação era tão grande por si mesmo que você só se preocupou em orar por si mesmo? Só se preocupou em orar pelos teus? Ai, Jesus, olha, como é que você quer realizar alguma coisa por alguém se você não orou? Foi justamente isso que aconteceu com os discípulos. Tem espécies que só saem no jejum e na oração. Será que eles estavam orando por essas pessoas? Ou será que eles estavam só de olho em si mesmo? O poder que Jesus nos entrega, amado, é para glorificar o nome dele. A graça, a misericórdia que ele nos entrega é para glorificar o nome dele. Ele fala no texto. É tudo para a glória dele. Para nós vivermos um tempo de colheita, nós vamos precisar começar a plantar. Mas aquilo que não deu certo, sabe, em 2025, em 2024, aquilo que não deu certo daqui para trás, ele já deu certo a partir de agora. Porque nada é impossível ao que crê. Eu quero que você busque na sua memória, na sua mente agora, o que é que você buscou e não deu certo. E você começa a declarar na tua mente, no teu coração, e a partir de agora você vai começar a orar com o Pai. Mas você vai orar diferente, você vai investir mais tempo em oração por aquilo que não deu certo. Porque tem muitas coisas que você não alcançou no ano passado, ou desse marco para trás. Não é porque Deus não queria te entregar. Não é porque Deus não queria liberar sobre a tua vida. Tem muitas coisas que você não tomou posse, não alcançou ainda, é porque você não creu de uma forma verdadeira e genuína. É porque você ainda não entendeu o que Jesus já fez por você. Mas a partir de agora, vai dar certo. Vai dar certo. Qual foi a doença? Qual foi a dor que você tinha e que você trouxe ela para 2026? Sendo que ele diz assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu sou capaz de curar essa doença.
eu sou capaz de curar essa causa. Por que você trouxe isso para esse ano? Por que você trouxe isso para esse tempo novo? O que falta não é eu liberar a cura sobre você. O que falta é você receber a cura que já está liberada. Relacionamentos conturbados. Tem duas formas de resolver relacionamentos conturbados, amados. Uma é você entender no Senhor de que está conturbado por tua conta. E é você que precisa mudar. É você que precisa ser tratado para que esse relacionamento pare de ser tão confuso e conturbado. E eu não estou dizendo aqui só de relacionamento amoroso entre casais, não. É relacionamento entre pai e filho, filhas com mães, com pais, relacionamento de pessoas, relacionamentos fora da igreja, dentro da igreja, relacionamento dentro de casa, fora de casa. Tem duas formas de você entender. A primeira é você assumir a posição de que é você que precisa ser tratado para que esse relacionamento, para que essa relação melhore. E a segunda é você entender no Senhor de que a outra pessoa é que tem que ser tratada. Mas para isso você precisa compreender a vontade de Deus. Mas você não precisa trazer essa situação para 2026. Você pode agora crer que ela já está resolvida. Porque com Jesus é assim. Ele libera cura. Ele restaura a vida. Ele transforma relacionamentos. É nós que não conseguimos enxergar esse poder. Às vezes você vive tanto tempo, sabe, em dores, em sofrimentos, e você acha que aquilo ali é o seu lugar, é o seu terreno. Não é. Porque ele diz que, ainda que você passe por situações como essa, não tema mal algum, porque eu estou contigo. Mas ele diz, ainda que você passe por elas, não é ainda que você permaneça nelas. Não é para você permanecer no mesmo cenário do ano passado. Não é para você permanecer com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, com a mesma preocupação. Não, ele está dizendo, olha, eu sou um Deus de causas impossíveis. Ainda que isso se arraste contigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 15, eu não sei quantos anos que você está, sabe, envolvido com esse sofrimento, com essa causa, com essa demanda. Não interessa para Deus o quanto tempo você está nesse vale, nesse deserto, nessa situação. O que importa a partir de agora é você entender que você pode sair dele hoje. É que você pode entrar num outro nível, num outro ano, de uma outra forma. É você decidir no coração a receber de Deus aquilo que ele já liberou. Receber de Deus aquilo que está liberado no céu. Eu não sei, talvez você ficou há tanto tempo buscando, esperando uma promoção, uma compra que você queria fazer, uma venda que você queria fazer, um negócio que você queria realizar. Você está ali há tanto tempo planejando, olhando, organizando. Oh, aleluia, sabe? Há quanto tempo você está ali, sabe, desenhando, rascunhando, estrategando, colocando no papel, fazendo conta de tudo isso. E Deus falou assim, olha, já passou da hora. Não é mais por aí, eu não quero mais que você faça conta, eu não quero mais que você olhe para papel, para cenário, para governo. Eu já liberei sobre a tua vida. Já está liberado sobre a tua vida aquilo que eu tenho para você. Eu sei que quando você olha para tudo aí ao seu redor, parece impossível. Mas eu sou um Deus do impossível. Eu sou um Deus que traz possibilidades dentro de cenários negativos. Eu sou um Deus que traz paz dentro do caos. Esse é o nosso Deus. Mas o contexto dessa mensagem, amado, ele é mais profundo ainda. E aqui eu quero falar para vocês
que estão me ouvindo e sabem que Deus tem um chamado na tua vida. Eu quero falar diretamente para o coração daquele que sabe que o teu lugar não é num banco da igreja ouvindo uma palavra apenas. O teu lugar é falando da palavra dele. O teu lugar não é mais sendo chamado. O seu lugar agora é exercendo o chamado. O contexto dessa mensagem, ele é espiritual e ele é ministerial. Ele é espiritual porque fala de demônios. Ele é espiritual porque fala de coisas que nós não vemos, mas existem. E ele é ministerial porque ele trata justamente sobre o ministério dos discípulos que Jesus estava trabalhando. Ele é ministerial porque ele está tratando diretamente com algo que Jesus já tinha derramado sobre eles, já tinha declarado sobre eles, e eles não estavam exercendo. Então, o contexto principal dessa mensagem, sobretudo, a profundidade dela, ela é espiritual e ela é ministerial. E se você está aqui hoje, se você me ouve hoje, no primeiro dia do ano, nessa manhã, para mim aqui está frio, agora sai um solzinho lindo aqui. É porque você, primeiro, tem algo espiritual da parte de Deus que Deus quer tratar com você. Ah, ele tem. Não é um plano visual. É espiritual. E é um plano também ministerial, amado. E ministerial não é só para quem está no altar pregando uma palavra ou tem um chamado pastoral. Plano ministerial é aquele que assume o papel de discípulo de Jesus. Plano ministerial é aquele que assume a posição de protagonista. Agora eu não mais só recebo. Agora eu entrego. Agora eu não mais só busco, mas agora também eu levo. Se você está me ouvindo, amado, é porque Deus tem um plano espiritual e ministerial na tua vida. E ele já liberou sobre você. Ele já entregou para você. Só que você ainda não acreditou. Você ainda não assumiu. Você ainda não se encontrou nesse ministério. E esse ministério é o ministério do ID, é o ministério de servir, é o ministério de se entregar de verdade para Jesus. É ao qual você sai da posição de se preocupar só com você mesmo, ou só com a tua casa, e começa a se preocupar também com os outros. Começa também a olhar para os outros. Para de reduzir o amor de Jesus apenas à tua vida, e à tua casa, e às tuas causas. Mas amplia esse amor para poder também abraçar os de fora. Para poder também amar os de fora. Amar aqueles que você não conhece, amar aqueles que te feriram, amar aqueles que falaram de você, amarem aqueles que não te deram resultado, amar aqueles que não podem te dar nenhum tipo de privilégio, amar aqueles que por mais que você se aproxima dele, ele não tem nada a te oferecer. É esse nível que Deus tem para nós. E o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos naquele momento é: a tua fé ainda não é genuína. A fé de vocês ainda é pequena, é rasa. Porque ainda vocês pensam só em vocês. Vocês ainda não estão crendo quem eu sou e o que eu faço ou o que eu estou fazendo. Vocês ainda não entenderam por que eu vim aqui. Eu não vim aqui por mim mesmo. Eu vim para salvar vocês. Para então meu nome ser glorificado.
E ele está olhando para mim e para você, amado, e está dizendo, olha, a fé de vocês ainda está muito pequena e muito rasa, porque você só pensa em si mesmo, só pensa em você. Nós temos ali fora, pessoas endemoniadas, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que precisam. E essas pessoas, às vezes, estão passando por nós, estão chegando até nós, e nós não estamos liberando cura sobre elas, nós não estamos liberando, sabe, restauração sobre elas. Ou seja, é como se Jesus estivesse olhando para nós, olha, até quando eu vou ter que suportar vocês assim? Vocês conhecem o meu nome, vocês conhecem o meu poder, vocês conhecem a minha graça. E mesmo assim, estão deixando passar tudo diante dos olhos de vocês e não estão fazendo nada. Mesmo assim, vocês não estão abrindo a boca de vocês e declarando a vida sobre pessoas. E essa vida que eu estou dizendo é Jesus. Ele compara, sabe, amado, a nossa fé como semente, porque não é para ficar guardada, amado. Semente você não guarda. Semente você não esconde. Semente você lança. Semente você semeia, você joga. Você deixa fluir. Deus quer te usar esse ano diferente. Mas não é só para você. Não é só por você. Essa palavra tem uma profundidade espiritual e ministerial. Tem a ver com o nome de Jesus ser revelado através da tua vida. Mas não só na tua casa. O que ele está dizendo é o seguinte: agora vamos começar a lançar sementes mais longe, sabe? Vamos começar a lançar sementes para fora do nosso quadrado, do nosso quadrante. Vamos começar a ampliar nossa visão, a enxergar que tem um mundo esperando Jesus. Um mundo. Um mundo que já está dominado pelo maligno, está esperando pela volta de Jesus. E a qualquer momento ele volta. E quando ele voltar, se ele não encontrar os dele, ele não levará. E tem muitas pessoas que estão ao seu redor perdidas, que não estão tendo encontros com Jesus, porque nós não proporcionamos esse encontro. É sobre essa fé que ele está dizendo. Uma fé genuína. É uma confiança verdadeira em Deus. É uma vida de oração, uma entrega de verdade. Se entregar para Jesus é você começar a investir mais tempo naquilo que realmente importa. O que ele nos pede, amado, é para poder semear diferente esse ano. É plantar diferente. Para que nós possamos colher lá na frente aquilo que nós plantamos. A pergunta é: você vai começar a lançar essas sementes ou não? Você vai começar a semear fora de casa? Você vai começar a lançar mais longe? Aquilo que ficou, amado, passou. A Bíblia não quer mais que você olhe para trás. O que não aconteceu, o que não deu certo. A partir de agora, dessas horas em diante, primeiro dia do ano, amado, é olhar para frente. Mas para que você possa colher algo lá na frente, você precisa começar a lançar hoje. Eu quero convidar, sabe, a você orar comigo de uma forma que você nunca orou. E eu quero, sabe, em nome de Jesus, provocar o teu coração a fazer uma agenda no coração. Quem gosta de escrever, escreva, coloca no papel, anota. Nós vamos colocar novamente, né, esse mês, a nossa carta de oração, tudo aquilo que nós queremos para 2026. Mas não adianta você colocar lá um pedido e não orar por ele. Não adianta você colocar lá: Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha família, a minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a meu esposo, o meu filho, os meus pais. Não adianta você só escrever lá e não orar por essa causa.
É necessário orar por aquilo que você quer. Orar de forma constante, sem cessar, por aquilo que você quer em Deus. Para que então Ele libere sobre a tua vida. Então eu quero que você agora, sabe, mentaliza aquilo que você quer para esse ano. Deixando para trás 2025, o que é que você quer para esse ano? O que é que você almeja? Mas lembra-se, não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. As coisas não é sobre nós, amados. As coisas é sobre Jesus. Você quer uns bons pedidos para fazer? Coloque pessoas na sua oração que ainda não conhecem Jesus para que elas possam conhecer. Comece a colocar aquelas pessoas que te feriram, que te machucaram em oração, para que Deus possa encontrar elas e transformar a vida delas. Porque eu sei que você deseja muitas coisas e a maioria pode ser material, financeiro, e isso não é irrelevante, é relevante. Você precisa querer, planejar. É bom que você sonhe, é bom que nós sonhemos com as coisas, mas nada disso vai ser levado para os céus. São desfrutes terrenos. O que estará no céu, amados, são almas. São almas de pessoas que nós precisamos orar. Amados, nós vamos entrar num nível em 2026. Aleluia. Nós não entramos em 2025. Nós não podemos ver as pessoas perecerem ao nosso redor, sabe? Nós não podemos ver as pessoas morrerem sem ter aceitado Jesus. Nós não podemos aceitar mais isso. Nós precisamos movimentar de forma diferente. Nós precisamos nos unir, sabe, amados, em trabalho, em semeadura, para poder resgatar o maior número de pessoas para Jesus. É sobre isso. É sobre um nível espiritual diferente com Deus. É sobre querer algo que não tem a ver com o que você quer para si mesmo, mas o que você tem a ver com o que você quer para o reino. O teu coração ele tem que queimar de um nível diferente pelas pessoas, sabe? E Deus está derramando hoje sobre vocês. Você pode até aqui ter chego de uma forma que você não se importava muito com o que as pessoas estão passando. Mas a partir de hoje eu declaro, eu decreto sobre a tua vida em nome de Jesus. Sabe, que você vai começar a se importar com as pessoas de uma forma que você não se importava. Que a tua mente, o teu coração vão começar a pensar mais em pessoas do que em coisas. Sabe, o teu coração vai começar a se derreter, a olhar pelas pessoas e ver elas perecendo. Você vai desejar querer falar de Jesus para as pessoas, aleluia. O seu coração vai querer, sabe? Vai querer levar esse Cristo que você conheceu e vai apresentá-lo ele. Apresentar ele às pessoas. É esse nível de fé que Jesus está falando aqui. É um nível espiritual e não material. Vamos orar. Bota um papel para mim aqui, por favor. Feche teus olhos agora, começa a colocar no Senhor pessoas, não coisas apenas. Coloque pessoas, obrigado. Irmão. Coloque pessoas. Coloque nomes no seu coração. Nome de pessoas. Aquele que parecia impossível estar com Jesus amado, talvez você era esse cenário de impossibilidade. E Deus te trouxe aqui hoje para poder ouvir essa mensagem.
Nós vamos semear muito na vida de pessoas esse ano, para que Jesus possa colher esses frutos, amém? Você vai precisar abrir tua casa, amado, para pessoas. Você vai precisar abrir teu coração para pessoas. Você vai precisar abrir mais a tua vida para pessoas. Só assim você vai conseguir demonstrar, nós iremos conseguir demonstrar para Jesus a nossa fé genuína nele. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa mensagem. Meu Deus, é um novo ano e todo novo, ele tem que ser diferente, meu Deus. Porque não se coloca vinho novo em odre velho, em barril velho, em jarro que já está enferrujado. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter encontrado, Pai, um coração, um solo fértil, meu Deus. Porque assim como Deus tem provocado meu coração sobre esse tempo de plantar, nós iniciamos esse ano, Pai, plantando. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realize através dos seus discípulos, dos teus filhos, as obras ainda maiores que estão prometidas para nós. Nós possamos, ó Pai, sair desse nível de fragilidade, um nível de escassez, um nível de incredulidade, meu Deus, ao qual o Senhor nos chama de perverso por duvidar de Ti. Mas nós queremos sair desse nível, estamos saindo dele agora. Nós saímos desse nível agora, para entrar num outro nível de fé contigo. Para entrar no nível de profundidade, um nível ao qual, meu Deus, nós nunca experimentamos antes. É viver um tempo novo de oração, um tempo novo, meu Deus, de jejum, um tempo novo de busca. Nós queremos dizer, meu Deus, que nós precisamos de Ti. Nós dependemos do Senhor. Nós clamamos, ó Pai, pela Tua volta, mas ainda há um plantio a ser feito, meu Deus. Assim como diz a Tua palavra, grande é a lavoura e poucos são os lavoureiros. Mas assim como o Senhor chamou 12, o Senhor está chamando os que estão aqui, meu Deus, para poder começar a semear. É semear não no solo de casa, mas semear também fora. É semear não apenas nos de dentro, mas semear também nos de fora. É confiar no teu poder, meu Deus, que o Senhor já fez. Pois a tua palavra diz que nada é impossível para o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora, meu Deus, pelo poder do teu nome, o nosso ano de 2026. O teu ano de 2026. É um ano pelo qual Deus está nos chamando a semear mais, plantar mais. É um ano pelo qual Deus está nos chamando a fazer coisas ainda maiores. Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua glória seja resplandecida sobre nós. Meu Deus, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui me ouvindo e que ainda ouvirá essa mensagem. Eu quero declarar um ano de 2026, um ano de muito plantio, um ano de muitas sementes lançadas, um ano ao qual será redobrado o nível de amor, será redobrado o nível de esperança, um nível ao qual, meu Deus, nós nunca entramos, para que nós possamos, ó Pai, lá na frente, não apenas colher, mas viver desses frutos. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará.
Obrigado pelo lugar que o Senhor nos plantou e nos colocou, meu Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Antes de encerrar, eu quero deixar esse texto aqui, que ontem, antes da virada, eu estava orando no Senhor, meditando nessa palavra, né, um pouquinho antes da meia-noite. E Deus me trouxe essa frase. Eu não sou de frase de efeito, eu não entendo que é assim que as coisas funcionam no Senhor, mas essa frase, ela falou muito ao meu coração e diz assim: quem semeia a fé, colherá milagres. Quem semeia a fé, colhe milagres. Para que nós possamos colher milagres este ano, nós vamos precisar semear fé. Eu quero convidar você, sabe, a começar a semear, assim como já iniciamos. Semeia fé, amado. E fé não é qualquer coisa. Deixa eu pegar o endereço do texto que fala. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé foi que muitos conseguiram chegar onde chegou. Pela fé, muitos milagres foram realizados, se não todos. Mas a fé, ela é a certeza daquilo que você espera, mas você não vê. Ela é a convicção dessas coisas que você espera, mas você não vê. É essa fé que ele quer que nós tenhamos. É você ter certeza que você vai receber aquilo que parecia impossível. É você ter certeza e convicção plena de que mesmo não vendo, Deus já fez para nós, por nós, pela nossa casa e pela nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer muito você que esteve aqui comigo, que está comigo, que assistiram tanto aqui na reunião do Meet, né, aqui por esse instrumento aqui de transmissão, e outros pela live, pelo YouTube. Que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu ano, que esse ano você esteja disposto, assim como eu estou, assim como a minha casa está, de plantar mais, semear mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Este culto, essa live online, ela está encerrada para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, você está aqui na liberdade do Espírito Santo, nosso culto está encerrado. Amém?